Estamos progredindo no nosso conhecimento bíblico. Esta jornada tem nos ensinado vários assuntos relevantes para a nossa salvação. O tema de hoje é a verdade sobre a morte. O que acontece a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para responder a esta pergunta são muitas, e a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolvem o assunto, e aumenta ainda mais as dúvidas. Para uns, ao morrer, a pessoa vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, essa pessoa será um espírito e encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter respostas produtoras de segurança, que só podem ser encontradas na Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem todas as respostas. Vamos, nesse momento, convidar o Espírito Santo para nos instruir, para nos iluminar o entendimento acerca do assunto. Querido Deus, louvado seja o teu nome, porque enviou para nos iluminar o Espírito Santo, para nos conduzir, para ser o nosso professor. Nos ajude, Senhor, acerca do estudo deste assunto, em nome de Jesus. Amém. Convido você a pegar a sua Bíblia. A Bíblia ela é fundamental. Ela é a fonte de toda a verdade. Vamos abrir a Bíblia, vamos anotar os textos e mais. Continue sendo um divulgador do canal, compartilhando estas mensagens para que outras pessoas, assim como você e eu, aprendamos mais acerca do plano da salvação exposto na Palavra de Deus. Aqui nós estamos estudando a Bíblia. A primeira pergunta: que material Deus usou para criar o homem? Gênesis capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Que material Deus usou para fazer o homem? Pó da terra. E soprou em seu nariz o fôlego de vida. O boneco de barro passou a ter vida. Portanto, a equação pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Pó da terra mais fôlego de vida é igual a um ser humano. Sou uma alma vivente. Você é uma alma vivente. A teoria da evolução explica que o ser humano precisou de milhões e milhões de anos para se constituir no que ele é hoje. As escrituras, no entanto, declaram que o ser humano foi criado por um Deus onipotente que utilizou apenas pó da terra e soprou no seu nariz o fôlego de vida. Gênesis 2:7. Que material Deus usou para criar o homem? Pó da terra mais fôlego de vida. E nós nos tornamos um ser vivente, uma alma vivente, uma pessoa. Como a Bíblia, pergunta 2, como a Bíblia se refere à alma? Vamos para a Bíblia, livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Como a Bíblia se refere à alma? Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Outro texto para esclarecer o que a Bíblia é, como a Bíblia se refere à alma. Gênesis 46. Livro de Gênesis, capítulo 46. Anote os textos para você ficar esclarecido acerca deste assunto. Gênesis 46, verso 27. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70 almas. Olha o que a Bíblia fala aqui. A Bíblia se refere à alma como sendo uma pessoa viva. Outro texto, Deuteronômio
Deuteronômio, capítulo 10, verso 22. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, falando lá de Jacó, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus, em multidão. A Bíblia se refere à alma como sendo pessoas vivas. A palavra alma aparece na Bíblia aproximadamente 1.600 vezes e em nenhum caso se refere a uma entidade fora do corpo. A alma é a união do corpo com o fôlego de vida, ou seja, a pessoa viva como um todo. O que acontece com a pessoa, com a alma vivente, conosco, quando morremos? A terceira pergunta. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 19. O que acontece com a pessoa quando morre? No suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. O que acontece quando a pessoa morre? A Bíblia diz que o corpo volta a ser pó. Outra passagem para esclarecer esta pergunta é Eclesiastes, capítulo 12, fica no Velho Testamento. Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. E o pó volte para a terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha a matemática, olha a equação aqui investida. Se no momento da criação Deus uniu pó mais fôlego de vida, no momento da morte, este pó, este corpo se separa do fôlego de vida. O pó volta à terra e o fôlego volta para Deus quem o deu. O que acontece com a pessoa quando morre? Ela volta a ser pó. O espírito, ar, o fôlego de vida volta para Deus. E o que acontece mais? Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Aqui diz que a memória do morto está entregue ao esquecimento. Eles não lembram de nada. A outra questão, a outra informação que nós vamos aprender sobre o que acontece com a pessoa quando morre, está no livro também de Eclesiastes, verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que acontece? Para onde a pessoa vai, depois que ela morre? Aqui diz que ela vai para o além. E o que é esse além? Jó responde para nós. A Bíblia, gente, é um conhecimento aqui e ali. E nós precisamos ter essa paciência para aprender. Inclinar o nosso ouvido para aprender o que Deus quer nos ensinar. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa. Nem o lugar onde habita o conhecerás jamais. O que acontece com a pessoa, com a alma vivente quando morre? O corpo volta ao pó. O espírito, o ar ou o fôlego de vida volta para Deus. A memória é entregue ao esquecimento, a pessoa não lembra de nada. A pessoa vai para a sepultura, a pessoa não vai para o céu quando morre. A pessoa não vai para o inferno quando morre. Eu digo isso baseado na palavra de Deus, porque quando o nosso filho faleceu, dormiu no Senhor, ele foi levado para o cemitério, nós o deixamos lá no cemitério. Ele não foi para o céu. Nós temos a plena consciência de tê-lo sepultado. Ele está sepultado. Ele não lembra de nada. Ele já deve ter virado pó. Mas o fôlego de vida dele está com Deus, assim como de todas as pessoas. O fôlego de vida, quando a pessoa morre, está com Deus. A Bíblia nos ensinou aqui. Não é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Não é possível. Não temos base bíblica. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados.
Como foi que Satanás conseguiu enganar a Eva lá no Jardim do Éden? Ele apareceu como pessoa para enganar Eva? Não, ele usou uma serpente. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, diz que ele e seus anjos disfarçados. Ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. Não existe esse conceito bíblico de que a pessoa morre e vai para o céu, ou vai para o purgatório, ou vai para o limbo, ou vai para um outro lugar, tentar se consertar, amenizar a sua vida para depois ir para o céu. Não existe conceito bíblico que dê base a esse entendimento. São conceitos fora da palavra de Deus. E o que nós temos que aprender e acreditar é na palavra de Deus, que é fonte de todo conhecimento e de verdade. Essas pessoas, nós vimos aqui que elas permanecem em estado de inconsciência. Portanto, não há possibilidade alguma de comunicação entre pessoas mortas e vivas. A teoria da vida imediatamente após a morte é um dos enganos do inimigo de Deus. O que foi que ele falou para Eva? Se comeres do fruto, não morrereis. Mas Deus tinha dito que ela morreria, que quem comesse do fruto morreria. O salário do pecado é a morte. E o inimigo disse para ela que certamente ela não morreria. Então, tipo assim, você não morre, você é imortal. Isso é um conceito do diabo, de Satanás, para enganar as pessoas. Tenhamos cuidado. A quarta pergunta. Quem unicamente possui a imortalidade? 1 Timóteo vai nos responder. Capítulo 6, verso 16. Quem possui a imortalidade? O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra, o poder eterno. Amém. O único que possui a imortalidade é Deus. A imortalidade é um atributo exclusivo da divindade. A ideia de alma separada do corpo foi propagada ao longo dos séculos em culturas pagãs e introduzida ao cristianismo. E quando foi introduzida ao cristianismo, veio contradizer, assim, dessa forma, a palavra de Deus. Tenhamos cuidado para não darmos crédito a ensinos que venham contra a Bíblia, contra a palavra que o Senhor deixou para nos esclarecer e nos salvar. A quinta pergunta, sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? Há uma condição? Sim, a Bíblia vai responder no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 16. Gênesis, capítulo 2, verso 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Havia uma condição para que o homem se conservasse imortal. A condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, era a obediência. O ser humano, ao ser criado, recebeu imortalidade condicional. Para mantê-la, ele deveria ser obediente. Para ser imortal, Adão e Eva precisavam ser obedientes a Deus. Deus declarou claramente que a desobediência acarretaria a morte. Mas Satanás, por meio da serpente, afirmou: é certo que não morrereis. E essa mentira sobre a imortalidade se mantém até hoje. Uma mentira que se originou lá no Jardim do Éden. Perpassa toda a história da humanidade. E muitos têm acreditado. Muitos têm dado ouvidos a estes ensinos, a estes enganos. A sexta pergunta, o que o pecado ocasionou ao ser humano? Romanos 5. O que o pecado ocasionou ao ser humano? Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O outro texto está em Romanos 6, 23.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado trouxe a morte, que por sua vez, aqui o texto falou, que passou para todos os homens. Todos nós morremos. Deus criou o ser humano para a sua glória, para refletir a sua imagem, e não planejou o homem para a morte. Ela ocorreu como consequência do pecado. Adão e Eva experimentaram a morte, e as tendências pecaminosas foram transmitidas para toda a humanidade. Portanto, a morte tornou-se a tragédia de toda a humanidade. O que o pecado ocasionou ao ser humano? Tragédia e morte. A 7ª pergunta: como Jesus considerou a morte? Anote estes textos e depois vá conferir, para que você possa compreender este assunto, porque ele é de suma importância para nós. João, capítulo 11, versos de 11 a 14. Como Jesus considerou a morte? Vamos para a Bíblia, livro de João 11, de 11 a 14. E isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falando do repouso do sono. Verso 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Como Jesus considerou a morte aqui? Jesus afirmou que a morte é um sono. É um sono sem sonhos. É um estado de inconsciência. Jesus usou o sono como uma comparação para explicar o estado da morte. A experiência de Lázaro é a maior evidência que não há vida imediata após a morte. Sabe por quê? Porque quando Jesus foi lá para o túmulo de Lázaro, Jesus chegando ali na frente do túmulo, ele não disse assim: Lázaro, desce do céu. Foi isso que Jesus falou? A Bíblia falou, a Bíblia não confirma isso. A Bíblia falou assim, ó: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro, que estava morto, dormindo. Lázaro, que era uma pessoa que andou com Jesus ali em vida, ouviu a voz do mestre, reconheceu a sua voz e saiu do túmulo. Ele não desceu do céu. Tenhamos cuidado com os ensinos que as pessoas falam e fazem sem o conhecimento da palavra de Deus. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Até quando? João capítulo 5, verso 28 e 29. Até quando eles vão ficar dormindo? 5, 28 e 29, São João. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. 1 Tessalonicenses 4, 16. Também complementa este assunto. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Até a segunda vinda de Jesus. Daqui a pouco, Jesus virá nas nuvens dos céus, e aqueles que dormiram em Cristo. Lembre que a morte é comparada a um sono. Aqueles que morreram ou estão dormindo em Cristo ressuscitarão por ocasião da volta de Jesus. Amém? A 9ª pergunta: qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 54, já são textos que nós lemos em estudos anteriores. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição?
Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, os vivos serão transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! O vencedor, ele receberá a imortalidade. No abrir e fechar de olhos. Os que dormiram no Senhor, os que estão mortos, que dormiram no Senhor, que aceitaram Jesus em sua vida, que tiveram um compromisso com Jesus, que escolheram Jesus. Quando Jesus voltar, eles sairão da sepultura completamente transformados, sem nenhuma mancha do pecado. Aqui diz que será revestido da imortalidade. Aí sim, serão e seremos imortais, por ocasião da ressurreição, quando Jesus voltar. E eu acredito piamente que Jesus não demora a vir. Que nós precisamos hoje fazermos um concerto com Deus, para que se nós formos chamados a dormir no cemitério, que nós possamos dormir o sono do justo, esperando a ressurreição quando Jesus voltar, e o prêmio que é a vida eterna, a imortalidade. O vencedor de nenhum modo passará pela segunda morte. Por ocasião da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, aqueles que aceitaram a Jesus receberão a vida eterna. Os salvos desfrutarão de felicidade plena e passarão toda a eternidade em companheirismo com o Senhor e Salvador Jesus. Recapitulando o nosso estudo. Deus fez o homem de que matéria? Do pó da terra. E soprou nele o fôlego de vida. Então o homem se tornou alma vivente. Lembre-se que o homem não tem alma, o homem é uma alma. Eu sou uma alma. A alma é uma pessoa viva. A alma na Bíblia é uma pessoa. Aprendemos que a morte é um estado de inconsciência. Nós vimos que Jesus considerou o sono, a morte como um sono. Aprendemos também que os mortos não sabem de nada, de coisa alguma. Que quando a pessoa morre, a sua mente se apaga. Que o morto está dormindo um sono sem sonhos. O corpo volta ao pó e o fôlego de vida volta a Deus. Nós aprendemos que os mortos justos ficarão na sepultura até daqui a pouco, até a volta de Jesus. Os justos serão despertados do sono da morte para a vida eterna. Os ímpios serão despertados do sono da morte para a destruição eterna. Em qual grupo você quer estar? Em qual grupo você deseja estar? Você acredita que foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu essa imortalidade devido à desobediência? Você acredita que a morte é um sono e que os mortos ressuscitarão, os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus e você quer fazer parte deste grupo? Vamos reafirmar nossa aceitação de Cristo como nosso Salvador pessoal? Vamos desejar obedecer a Cristo e, por ocasião da sua vinda, sermos revestidos da imortalidade. Que o Senhor nos ajude a fazer a melhor escolha. E a melhor escolha é servir e seguir a Jesus. Porque quer nós permaneçamos vivos até Jesus voltar, ou quer nós sejamos mortos, que nós possamos ser transformados no abrir e fechar de olhos, que nós possamos receber a imortalidade e assim estar para sempre com o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer a sua luz sobre o teu rosto e te dê a paz. Querido Deus, obrigada, porque a Bíblia nos ensina que o Senhor nos criou do pó da terra
nos soprou em nossos narizes o fôlego da vida e que nós passamos a ser uma alma vivente. Que nós possamos, meu Deus, compreender que os mortos, eles não estão em nenhum lugar a não ser na sepultura, aguardando o Senhor voltar. Os justos aguardando o Senhor voltar e serem ressuscitados por ocasião da tua vinda. Nos ajude a permanecer fiel e a decidir fielmente a cada dia pelo Senhor e pela salvação em Cristo Jesus. Em nome de Cristo é que pedimos. Amém e amém.